tá? E falar de novos conceitos. Certo? Certo. Então, vamos lá. Tá todo mundo conseguindo ver aí a aula? Sim. O slide da aula? Sim, né? Sim. Então, vamos lá. Então, inicialmente, vamos falar o que é imunologia, né? Como essa terceira unidade da disciplina, ela foca na imunologia, né? O que seria essa imunologia? É uma área que é extremamente importante para todos os cursos da área da saúde, né? A imunologia é a ciência que estuda o mecanismo de defesa dos organismos, né? Contra agentes agressores, contra substâncias estranhas, substâncias tóxicas. Então, como eu já falei, a imunologia é o estudo das defesas do organismo contra infecções, né? Nós vamos focar na imunologia humana, como o organismo humano, quais as armas que ele possui para se defender de agentes agressores, né? E como que essas armas funcionam. E também entender, né, condutas de como melhorar esse sistema imunológico, como modular, como regular esse sistema imunológico para ele ter uma resposta mais eficaz. Eu creio que essa aula de segunda-feira, ela é mais voltada para o curso de nutrição. Então, na nutrição, se fala de alguns alimentos que podem reforçar ou que podem melhorar o sistema imunológico, como o uso de algumas vitaminas, né? E alguns alimentos que são ricos em vitaminas que podem melhorar o funcionamento do sistema imunológico e proteger o organismo contra agentes invasores, né? Somente a vitamina C e vitamina A são extremamente importantes para o melhor desenvolvimento do sistema imunológico e proteger o organismo de agentes invasores. Então, os seres humanos, eles vivem cercados de micro-organismos, né, como a gente já falou, né, a pele, as mucosas, né, o corpo, o organismo humano, ele está em constante contato com micro-organismos, né, mas raramente esse organismo, ele é infectado, ele é invadido por esses micro-organismos, tá? Então, existem micro-organismos que são benéficos, né, como, por exemplo, a flora intestinal, né, e outros micro-organismos, como os lactobacilos, encontrados nos laticínios, eles auxiliam o funcionamento do organismo, auxiliam a função do organismo, como alguns micro-organismos que produzem vitamina K no sistema digestório. Então, os lactobacilos que produzem ácido lático na mucosa vaginal e outros micro-organismos que auxiliam na digestão. Então, existem micro-organismos, a maioria deles são benéficos, eles não causam danos ao organismo, mas existe uma pequena minoria que são micro-organismos causadores de doenças, são chamados de micro-organismos patogênicos. Então, nós, da área da saúde, precisamos estudar esses micro-organismos, né, que causam doenças e também os que não causam doenças, porque a gente pode utilizar eles como um benefício para o organismo humano, né? Como eu já falei, existem aí os lactobacilos, né, que são utilizados na preparação de alimentos. Nós temos os micro-organismos que promovem fermentação, que é utilizado na culinária como fermento biológico. Enfim, vários micro-organismos aí que são benéficos, tá bom? Então, como a gente já falou, o corpo humano ele está em constante contato com micro-organismos e muitos deles causam doenças. No entanto, apesar dessa exposição contínua, apenas em raras ocasiões os humanos ficam doentes. Mas por que isso acontece? Como é que o organismo ele se defende?
quando a infecção ocorre, como o corpo elimina esse agente invasor e se recupera do estado de doença, voltando ao estado de saúde. E mais, por que os humanos desenvolvem imunidade duradoura? Então, por que quando o indivíduo ele adoece de uma determinada doença, ele tem dificuldade ou não adoece mais dessa enfermidade? Como que isso acontece? Então, primeira coisa, Aí, Regina, eu vou reforçar mais uma vez contigo para te falar com o pessoal da turma de vocês, para tentarem entrar o máximo possível no horário, porque na hora que o aluno ele entra na sala de aula, depois da aula, toda hora tem que ficar interrompendo e tendo que aceitar o aluno. Certo. E aquela observação que eu fiz para o senhor não procede, não tem como liberar para todo mundo entrar sem lhe incomodar, sem parar a aula. Não dá. Eu tenho que ficar todo tempo aceitando. Isso. A não ser, Regina, se eu não me engano, se eu cadastrar o teu e-mail nessa sala, aí tu pode ficar aceitando por mim, né? Quem está com o e-mail cadastrado nessa disciplina, depois eu vou conversar direitinho contigo como fazer, tá bom? Tá ok. Tá ok. Então, às vezes parece que eu posso tomar o controle da aula, talvez seja nesse modo, mas não sei. O senhor pode ver, por favor. tá certo. Então, para a gente entender como o sistema imunológico funciona, a gente precisa entender as etapas do processo de construção da imunidade, né? O sistema imunológico, ele segue alguns passos, algumas etapas para produzir uma memória, uma defesa duradoura contra esses agentes agressores. Primeira etapa, toda vez que o organismo humano ele é invadido por um micro-organismo infeccioso, ou por uma proteína, ou por uma substância tóxica, né, como os venenos, as toxinas, essa substância ela é reconhecida, né, pelo sistema imune. Ela é conhecida pelo sistema imune. Como é que ocorre essa detecção, né? Essa detecção desses agentes infecciosos, eles acontecem através das células de defesa, né? Os leucócitos, que estão ali, que participam do sistema imune inato, que a gente já falou na aula passada, né? Quais são os leucócitos que participam do sistema imune inato? Todos, exceto os linfócitos. Então, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, né? Eles participam, né, do sistema imune inato, né? São células que estão ali para detectar qualquer substância estranha e tentar destruí-la. Esse mecanismo, ele é chamado de inato porque nós já nascemos com ele. Quando a gente nasce, a gente já tem essas células de defesa e elas já têm a capacidade de reconhecer qualquer patógeno, né, com suas características básicas e responder a esse patógeno, gerando a sua destruição. Já o sistema imune adaptativo, ele é promovido, né, pela ativação dos linfócitos. Esses linfócitos eles vão montar uma resposta contra essa infecção e essa resposta vai ser mais efetiva, porque esses linfócitos ativados, eles conseguem distinguir um micro-organismo patogênico ou micro-organismo patogênico que está causando a doença e aquele micro-organismo que é benéfico, tá? Então, esses linfócitos, eles conseguem reconhecer proteínas que só são encontradas naquela bactéria que está causando o processo infeccioso. E mais, uma vez ativado o sistema imune adaptativo, essas células também vão produzir células de memória, que vão ficar ali vivas, né, nos órgãos linfóides,
né, mantendo a memória daquele patógeno. Isso quer dizer o quê? Enquanto aquelas células estiverem vivas, aquela memória vai permanecer e o sistema imune, né, vai estar preparado para uma reinfecção. Então, se aquele mesmo patógeno, né, a mesma espécie de micro-organismo, tentar reinvadir o organismo, ele vai ser neutralizado muito mais rapidamente e não vai gerar um processo infeccioso, tá? Então, o indivíduo ele fica imune àquele patógeno, né? O que acontece, por exemplo, em algumas infecções virais. Você só adoece uma vez. Por exemplo, eu já tive hepatite A, não vou mais ter hepatite A, porque o meu sistema imunológico reconheceu o vírus que causa hepatite A, né, durante o meu estado de doença, né, mas o sistema imunológico, para produzir essa memória, ele precisa primeiro ter o contato, reconhecer esse patógeno para só depois gerar a memória imunológica. Então, depois desse primeiro contato que eu adoeci de hepatite A, né, o meu sistema imunológico produziu anticorpos, produziu células de memória, e elas estão vivas ainda no meu organismo, e eu não vou mais me infectar pelo vírus da hepatite A, tá? Outra forma, depois de reconhecer o patógeno, o sistema imunológico ele precisa conter essa infecção. Então, qual é o papel do sistema imunológico? Impedir, né, ou reduzir, né, o avanço do processo infeccioso. Então, conter a infecção e, se possível, eliminar esse processo infeccioso por completo. E como que ele vai fazer isso? Ativando mecanismos ou funções do sistema imune efetor. Que funções são essas? Primeiro, o sistema complemento de proteínas sanguíneas, né? Esse sistema é uma série de proteínas que é encontrada no sangue do paciente, no sangue humano, e quando ele é ativado, ele vai produzir uma reação em cadeia, e essa reação em cadeia, ela vai facilitar a destruição do micro-organismo, ou melhorando o reconhecimento do micro-organismo pelo sistema de defesa, ou destruindo esse micro-organismo através da produção de poros na superfície desse patógeno, gerando a sua lise. Também, outra função efetora do sistema imune é a produção de anticorpos, né, que é produzido pelos linfócitos do tipo B. Então, anticorpos são proteínas que reconhecem, né, são proteínas de defesa que reconhecem proteínas do patógeno. Então, toda vez que o linfócito B ele for apresentado, né, através das células apresentadoras de antígeno, a uma proteína estranha, e esse linfócito B reconhecer essa proteína como estranha, ele vai começar o processo de produção de anticorpos que reconhecem aquela proteína estranha a qual ele foi apresentado. E toda célula que tiver essa proteína, toda partícula que tiver essa proteína na superfície, esse anticorpo vai se ligar, né? E as células fagocíticas reconhecem anticorpos. Então, toda partícula que estiver ligada a um anticorpo, ela vai ser mais facilmente destruída pelas células fagocíticas do sistema imune. Então, o anticorpo ele funciona como uma proteína sinalizadora. Qualquer substância, qualquer coisa que esteja ligada a um anticorpo, essas células de defesa vão, então, fagocitá-las. E também a ativação da capacidade destrutiva dos linfócitos e de outros leucócitos, né? Os outros leucócitos, a maioria deles são fagocíticos, eles fagocitam, eles englobam a partícula estranha e, através de enzimas digestivas, acabam destruindo aquela partícula englobada, que pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser uma proteína tóxica. E também os linfócitos, principalmente o linfócito TCD8, o linfócito citotóxico, ele
ativa o mecanismo de apoptose das células infectadas. Então, as células de defesa, como o linfócito TCD8, eles ativam o mecanismo da célula doente, da célula infectada, a qual gera sua destruição. Depois que essa substância estranha, esse micro-organismo patogênico, ele foi reconhecido, gerou uma resposta imunológica, ele também precisa, o sistema imunológico precisa regular a sua capacidade imune. Alguém desliga o microfone. Ele precisa regular sua capacidade imune, tá? O sistema imunológico ele não pode se ativar de mais e nem de menos. Então, para isso existe uma regulação, né? Substâncias que fazem o contrário. Então, o sistema imune, uma vez ativado, ele vai também produzir substâncias que impeçam a ativação exagerada desse mecanismo para evitar danos. Tá? Então, é um importante aspecto na resposta imune e a falha desse mecanismo de regulação contribui para o desenvolvimento de determinadas condições, como alergias e doenças autoimunes. Tá? Então, o sistema imune ele tem que estar estritamente regulado, né, para que ele não se ative demais e nem se ative de menos. E o que acontece? Quando esse mecanismo de regulação ele falha, né, para impedir a ativação exagerada, pode gerar, pode ser um mecanismo de indução de algumas doenças de cunho imunológico, como, por exemplo, as alergias. O que é uma reação alérgica? O que é uma doença alérgica? É uma doença de cunho imunológico, onde o sistema imunológico ele acaba reconhecendo uma partícula, né, inerte como uma substância tóxica. O que é uma partícula inerte? É uma partícula que não causa dano, né? Às vezes um grão de poeira, um pólen, né, uma molécula encontrada num perfume, por exemplo, uma molécula de um medicamento, pode ser reconhecida de forma exagerada pelo sistema imunológico, gerando uma reação descabida. E essa reação exagerada, ela gera um processo, conhecida como processo alérgico. É uma reação desproporcional àquele estímulo inicial. Uma substância que não causa, às vezes até uma proteína encontrada em algum alimento, né? Em mariscos, né? Gerando uma intolerância alimentar. E outras vezes acontece do sistema imunológico ele atacar células do próprio organismo como se essas células fossem estranhas. As células de defesa, em algumas condições, quando esse mecanismo de regulação ele não está funcionando bem, pode proporcionar o aparecimento de células de defesa que reconheçam células do próprio organismo como estranhas. E essas células, ao reconhecerem, geram uma resposta imunológica e começam a atacar essas células, gerando destruição tecidual, né? Como a gente já viu, algumas doenças autoimunes, inclusive foi uma questão que caiu na prova, como, por exemplo, diabetes juvenil, o vitiligo, artrite reumatoide, né? São doenças de cunho imunológico, onde as células de defesa atacam células do próprio organismo. Outra etapa da construção imunológica é a construção da memória imunológica, ou memória imune. Essa memória imune é uma característica específica, particular do sistema imune adaptativo. A gente já falou na aula passada que o sistema imune é dividido em duas partes, didaticamente, né? Eles não são separados funcionalmente. Didaticamente, a gente divide o sistema imunológico, só para melhorar o aprendizado, em sistema imune inato e sistema imune adaptativo. O sistema imune inato são
componentes do sistema imunológico que reagem a diferentes micro-organismos da mesma forma. Então, a vírus, as bactérias, esses componentes, eles reagem da mesma forma. Agora, o sistema imunológico adaptativo, ele reage de forma específica para cada patógeno que está gerando, né? Cada patógeno vai gerar a produção de um determinado tipo de anticorpo, né? Que reconhece uma determinada proteína ou várias proteínas daquele patógeno e também gera a produção de linfócitos TCD8 que reconhecem determinadas proteínas daquele patógeno e não de vários patógenos ao mesmo tempo. Então, a memória imunológica é a capacidade de produzir memória imune, de modo que, tendo sido exposta uma vez, e lembrem sempre, a memória imunológica só acontece quando o indivíduo ele é exposto a essa substância inicialmente, tá? A memória imunológica, ela é uma proteção para uma reexposição. Para que haja uma reexposição, o indivíduo tem que ter um contato inicial. Então, quando o indivíduo ele é exposto pela primeira vez a esse agente infeccioso, que pode ser um vírus, bactéria, fungo, proteína, veneno, o sistema imunológico adaptativo ele vai produzir uma resposta forte e imediata contra qualquer exposição subsequente ao mesmo patógeno. Isto é, ele terá uma imunidade protetora contra isso, né? Então, ter imunidade a uma determinada doença quer dizer que eu já tive contato já fui exposto a esse agente infeccioso e criei uma memória imunológica. Essa imunidade, ela pode ser natural ou pode ser artificial, tá? Quando é que eu crio uma memória imunológica natural? Quando eu adoeço, né? Durante o processo de doença, o patógeno, né, o agente infeccioso, ele é exposto, a gente é exposto à presença desse patógeno, o sistema imune adaptativo, ele é ativado, gera a produção de linfócitos B, que vão produzir anticorpos, e linfócitos TCD8, que vão produzir, né, células citotóxicas, e também ambos produzem células de memória, célula B de memória e célula T de memória, contra aquele patógeno. E quando esse indivíduo ele vai ser exposto a esse mesmo agente infeccioso, as células B e T de memória vão reagir de maneira mais rápida e impedir uma reinfecção, tá? Isso acontece de maneira natural em um estado de doença. Então, uma vez adoecido por um determinado vírus, você não vai mais adoecer por ele. Isso, lógico, cada regra tem sua exceção. Existem algumas exceções a essa regra. Mas, como eu já falei, essa memória imunológica ela pode ser produzida de maneira artificial. Como? Através da vacinação. O que é uma vacinação? É você introduzir partes de agentes infecciosos no corpo de um indivíduo. Então, a vacina ela é produzida com vírus ou bactérias inertes, né? São bactérias e vírus que passaram por um tratamento químico que impossibilita esse micro-organismo de gerar uma infecção. Mas esses micro-organismos possuem proteínas de superfície que são reconhecidas pelo sistema imunológico. Então, na vacinação, você vai ter uma exposição primária e faz com que esse indivíduo gere uma memória imunológica, e quando esse indivíduo for exposto ao agente infeccioso, né, natural, né, ele não vai adoecer. Tá? E é por conta disso, né, que o mundo todo está unido, né? Vários grupos de pesquisa, vários países estão unidos tentando encontrar uma vacina contra o COVID, contra o vírus SARS-CoV-2, que é o causador da doença COVID-19. Tá? Essas vacinas elas são feitas por várias técnicas, mas a função dela é gerar essa ativação do sistema imunológico. Tá? E por que é tão difícil
produzir uma vacina? Porque, às vezes, as proteínas que são encontradas no vírus não chegam a ativar o sistema imunológico. É preciso encontrar uma proteína que seja de amplo espectro, que possa ser reconhecida pelo sistema imunológico e que possa gerar uma resposta imunológica adequada. Tá? Então, as células do sistema imunológico, como a gente já falou, elas são produzidas a partir da medula óssea. Então, a medula óssea, como a gente falou na aula passada, ela é um órgão linfóide primário, né? Ela vai produzir células de defesa ao mesmo tempo que produzem as células do sangue, né? Os leucócitos são células do sangue e também, ao mesmo tempo, células de defesa que participam aí, são componentes do sistema imunológico. Então, a medula óssea produz células vermelhas, células brancas e as plaquetas. E esse processo acontece através, né, do amadurecimento, né, e da diferenciação e proliferação das células-tronco, que vão escolher, através de estímulos, qual linhagem ela será transformada. Na aula passada também nós falamos dos órgãos linfóides primários e secundários. Uma delas foi a medula óssea, que a gente já falou. E nós falamos também do timo, que é um outro órgão linfóide primário. E, além disso, nós temos os órgãos linfóides secundários, como os linfonodos, né? E também o baço. Então, aqui nós temos, do lado aqui direito, essa rede, né, esverdeada, né, essas várias ligações aqui que estão representando aqui os vasos linfáticos, por onde circula a linfa. A linfa nada mais é do que um líquido parecido com o plasma sanguíneo, tem os mesmos componentes, basicamente, e células brancas, né, os leucócitos que circulam ali. Então, nós temos vários vasos linfáticos e vários linfonodos que protegem determinadas regiões do nosso organismo. Por exemplo, nós temos os linfonodos cervicais, que estão ali protegendo a região de entrada, né, dos alimentos da boca. Inclusive, nós temos um par de linfonodos muito comuns, muito estudado, que são as amígdalas ou tonsilas palatinas, que protegem, né, estão cheias de células de defesa que protegem a cavidade oral contra infecções de garganta, por exemplo. Quando o indivíduo tem uma infecção de garganta, as amígdalas elas ficam inchadas, entumecidas, cheias de células de defesa. Nós temos também linfonodos subclávios, né? E linfonodos subaxilares, que fica logo abaixo das axilas. Esses linfonodos têm a capacidade, né? Eles têm a função de proteger principalmente infecções dos membros superiores. Então, quando o indivíduo tem uma infecção na mão, esses linfonodos do subaxilar do membro que foi afetado, eles ficam cheios de células de defesa. O que acontece? As células de defesa que estão lá no membro, por exemplo, o cara teve ali uma infecção na mão direita, né? E aí as células de defesa que estão aqui próximo à infecção captam os micro-organismos que estão gerando a infecção, caem no vaso linfático e vão apresentar antígenos lá no linfonodo. Lá nesse linfonodo são ativados os linfócitos B e T, que vão gerar a imunidade adaptativa e caem novamente na corrente sanguínea, no vaso linfático, que vão atacar esses micro-organismos que estão gerando infecção na mão direita. Tá? Então, aqui nós temos como mecanismos de defesa imune, nós temos a pele, que é uma barreira física que impede a passagem do micro-organismo, né, para o interior do organismo. Nós temos também o sistema gastrointestinal, né, que protege o organismo de invasões, né? Nós temos o suco gástrico lá no estômago, que impede que destrói muitos micro-organismos que acabam adentrando o organismo pela alimentação. Temos a produção de muco, também de enzimas digestivas, né, encontradas aqui no tubo digestivo, produzida pelo pâncreas, produzidas pelo estômago.
e até pela própria saliva. E o trato respiratório. Percebam que aqui na região dos pulmões existem vários linfonodos, né, que estão guardando, que estão ajudando na proteção do trato respiratório. Então, a respiração também é uma porta de entrada de vários micro-organismos e ela precisa ser protegida. Então, o tronco respiratório, além de ser muito protegido pelos linfonodos aqui do trato respiratório, a via respiratória tem células produtoras de muco, né, que auxiliam na remoção de patógenos. Então, quando você está gripado, o trato respiratório produz muito muco, e esse muco, quando é expectorado pela tosse, ela acaba levando consigo muito micro-organismo. Então, qualquer efeito irritativo no trato respiratório induz a produção de muco, né? Muco tanto na cavidade nasal e também nos pulmões. Então, mas quando esse micro-organismo, ele de alguma forma, ele consegue ultrapassar essas barreiras, ele vai encontrar células de defesa ali do sistema imune inato. Essas células de defesa, elas são fagocíticas, elas fagocitam qualquer partícula estranha. Então, elas vão fagocitar esse micro-organismo que conseguiu atravessar a barreira epitelial. Essa célula fagocítica, ela vai se desprender e cair no vaso linfático, e através da circulação linfática ele vai chegar no linfonodo mais próximo. Lá no linfonodo mais próximo, essa célula dendrítica, ela vai apresentar proteínas desse patógeno que ela digeriu através da fagocitose, né, apresentando essas proteínas na sua superfície através da combinação com a proteína chamada de complexo de histocompatibilidade maior, ou MHC. Então, essas proteínas, elas são reconhecidas por alguns linfócitos B e T, e esses linfócitos B e T, ao reconhecerem essa proteína sendo apresentada como estranha, eles vão sofrer um processo de ativação e gerar células efetoras. Então, o linfócito B efetor, ele vai produzir anticorpos contra essa proteína e, consequentemente, contra o patógeno que gerou a infecção. E o linfócito TCD8, ele vai produzir células T citotóxicas que vão reconhecer qualquer célula que esteja infectada por esse micro-organismo vai ser destruída. Tá? Então, essa célula dendrítica, ela vai atingir o linfonodo, mas também pode ir para a circulação e atingir o baço, né? E também lá no baço, que também é um órgão linfóide secundário, induz a produção de anticorpos, né, para combater esse micro-organismo. Então, as bactérias, quando, né, exemplo aí, uma bactéria que invadiu um tecido, como que ela é destruída? Então, as bactérias ativam a liberação de citocinas e quimiocinas pelos macrófagos. Então, essas bactérias, quando chegam no tecido, né, invadem o tecido, lá elas vão entrar em contato com células de defesa, como os macrófagos e as células dendríticas. Esse macrófago reconhece essa bactéria como substância estranha, tá? E ao reconhecer, ele fagocita e também, ao ser estimulado por esse reconhecimento, produz quimiocinas e citocinas. Essas quimiocinas vão estimular a migração de células de defesa que estão lá no sangue para o tecido para ajudar no combate a essas bactérias. E as citocinas vão induzir um processo inflamatório. Essas quimiocinas e citocinas, elas vão estimular a formação de espaços entre as células endoteliais do vaso sanguíneo, possibilitando a passagem de células de defesa, tanto de defesa quanto a passagem de líquidos do sangue para o tecido. Essa migração de líquidos gera justamente o inchaço causado pela inflamação. Então, toda inflamação gera um inchaço. Tá? E esse inchaço,
ele é causado justamente pela passagem de líquido do sangue para o tecido infeccionado. Então, através da ação das quimiocinas e citocinas, o tecido que está sendo infectado, ele vai expressar o que a gente chama de sinais cardinais da inflamação. Então, todo tecido inflamado, ele manifesta esses sinais cardinais. Quando há uma inflamação aguda, ele manifesta 4 sinais, que é dor, calor, rubor e tumor. Dor, o tecido inflamado, ele fica dolorido, né? Ele sofre um estímulo doloroso a aos menores estímulos. Calor, o tecido inflamado, ele fica quente. E esse aumento de temperatura é decorrente do aumento da circulação sanguínea. O sangue é quente. Então, se o sangue circula com maior volume em um determinado tecido, o tecido aumenta a temperatura. Então, dor, calor, rubor. Rubor ou vermelhidão acontece também em tecidos inflamados. Por que o tecido fica vermelho? Pelo mesmo motivo do calor, né? O aumento de volume sanguíneo no tecido, ele aumenta a vermelhidão. O tecido sanguíneo é vermelho, então ele aumenta, né? Ele gera um rubor tecidual. E o edema? O edema é o inchaço causado pela migração de líquidos do sangue para o tecido. Tá? Então, por que isso acontece? Por que o sangue ele precisa circular em maior quantidade no tecido inflamado? Porque indo mais sangue, mais células de defesa irão. Lembra que as células de defesa elas fazem parte do sistema hematológico, né? O sistema sanguíneo. Então, quanto mais sangue vai para um tecido inflamado, mais células de defesa chegarão até lá e mais eficaz será o combate. Então, essas células inflamatórias que estavam no sangue migram para o tecido por um processo chamado de diapedese. A diapedese é um fenômeno da passagem das células de defesa do sangue para o tecido. E lá elas vão liberar mediadores inflamatórios que vão causar dor, tá? Então, por isso que o tecido inflamado ele é dolorido. Só que nós temos novamente o processo de apresentação antigênica, né? Como é que essas proteínas dos micro-organismos elas são apresentadas às células de defesa, gerando assim uma memória imunológica. Então, primeira coisa, os patógenos eles estão na parte externa, né? Os micro-organismos eles naturalmente eles não conseguem penetrar o organismo humano, porque existem barreiras físicas que funcionam como, né, uma fronteira entre o meio externo e o meio interno. A pele, as mucosas, que funcionam como barreira. Então, naturalmente, esses micro-organismos eles não entram no nosso corpo. Mas, quando essa pele, essa barreira, ela sofre um rompimento, através de um ferimento, através, né, de uma desidratação, um ressecamento, né, um trauma, essa ruptura funciona como porta de entrada de micro-organismos. Então, os patógenos eles estão aderidos ali à pele, né, e no interior do tecido nós temos células de defesa. São chamadas de células sentinela, o macrófago e as células dendríticas. Quando ocorre um ferimento na pele, isso permite que os patógenos penetrem o epitélio, vão chegar nos tecidos mais profundos do organismo, invadindo o organismo. Mas, quando eles invadem o organismo, as células dendríticas e os macrófagos, que são células sentinelas que estão ali vigiando o tecido contra agentes invasores, esses patógenos eles são reconhecidos por essas células sentinela, são fagocitados por essas células sentinelas, e essas células, ao reconhecer esse patógeno e fagocitar esse patógeno, elas migram para o vaso linfático e vão apresentar essas proteínas do patógeno lá para as células de defesa do sistema imunológico.
para as outras células de defesa, tá? Porque elas também são células de defesa. Então, as células dendríticas, elas levam a infecção para o linfonodo e estimulam a imunidade adaptativa. Então, lá no linfonodo, ela vai apresentar essas proteínas de defesa, proteínas estranhas, para as células de defesa, para os linfócitos B e T. E aí, esses linfócitos B e T ativados, o linfócito B vai produzir anticorpos, e os linfócitos T vão produzir, né, células citotóxicas. Então, os linfócitos B, que estão representados aqui pelas células amarelas, elas vão produzir anticorpos, que são essas proteínas em formato de Y. Esses anticorpos caem nos vasos linfáticos e vão lá para o tecido que está sendo infectado, né, gerando reconhecimento desses micro-organismos. E os linfócitos T ativados também vão para lá e vão ajudar no combate desses micro-organismos, tá? Então, isso são células efetoras, o linfócito B ativado e o linfócito T ativado, tá? São células que vão agir de maneira mais efetiva na imunidade adaptativa. Elas só são ativadas quando elas são apresentadas, né, através das células apresentadoras, aos epítopos, às proteínas, né, do patógeno. E, lógico, uma vez ativadas, essas células vão reagir exclusivamente a esse micro-organismo. Elas não vão se ligar a qualquer micro-organismo, somente aquelas que eles foram apresentados. Então, nós temos aí, didaticamente dividido, a imunidade inata e adaptativa. A imunidade inata, nós temos aí as células fagocíticas, nós temos as barreiras físicas, as barreiras químicas e as barreiras microbiológicas, né? As barreiras celulares. São os componentes da imunidade inata. Então, exemplo de barreiras físicas, nós temos a pele, as mucosas, as ceras, né? A lágrima, a saliva, né? O muco produzido pelas mucosas. São barreiras físicas que impedem fisicamente, né, a penetração de micro-organismos. Nós temos as barreiras químicas também. São substâncias químicas que destroem os micro-organismos, como, por exemplo, as enzimas encontradas na saliva, enzimas encontradas na lágrima, substâncias encontradas na cera do ouvido, enzimas digestivas produzidas pelo estômago e intestino, né, e outras substâncias encontradas em diversas regiões do corpo que funcionam como barreira química, destroem os micro-organismos e impedem que esses micro-organismos consigam gerar uma infecção. E, além disso, nós temos as barreiras celulares, que são as células de defesa, que estão ali, né, em diversas regiões, principalmente nas mucosas, né, essas células de defesa estão mais abundantes, né, na mucosa do trato respiratório. Por que está em grande quantidade na mucosa do trato respiratório? Porque as mucosas, elas são regiões de alto contato com o meio externo. Então, a mucosa respiratória, ela está todo o tempo ali, o ar inalado, está carregado de micro-organismos, e essa mucosa tem que estar repleta de células de defesa para impedir um processo infeccioso através do trato respiratório. A pele também, ela é na camada mais interna da pele, nós temos grande quantidade de células de defesa para evitar uma infecção via dérmica. O sistema digestório também, a mucosa do sistema digestório é repleta de células de defesa também para impedir uma infecção via trato respiratório. Temos também a mucosa ocular, a mucosa nasal, mucosa oral, a mucosa genital, que também são ricas em células de defesa que impedem a entrada de patógenos através dessas mucosas, tá bom? E também nós temos as bactérias benéficas, que funcionam também como barreira celular, né? Como eu já falamos na aula passada, as bactérias do trato digestório, elas produzem antibiótico. Toda bactéria produz antibiótico.
E esses antibióticos servem para destruir bactérias bactérias que estão competindo com ela pelos alimentos, tá? Então, essas bactérias do trato digestório, elas produzem antibióticos que impedem a multiplicação de bactérias patogênicas, tá? Então, a flora bacteriana é uma proteção contra infecções do trato digestório. Então, à medida que essas células que são ativadas da imunidade inata, que elas agem principalmente nas primeiras 12 horas da infecção. Após 12 horas de infecção, o sistema imune adaptativo também vai começar a ser ativado. Quando os linfócitos B são apresentados pelas células dendríticas ao patógeno, elas vão se ativar e vão produzir anticorpos que reconhecem esse patógeno. E os linfócitos, que aí são essas células lilás, tá? Representando aqui os linfócitos B. Então, o linfócito B, ele vai produzir anticorpos que vai reconhecer o patógeno. Já o linfócito T, quando ele é apresentado, né, via célula dendrítica, célula fagocítica, célula apresentadora de antígeno, e ele se ativa, ele vai se transformar numa célula T efetora. E o que é que vai acontecer? Toda célula que estiver infectada por esse patógeno, ele vai induzir a sua destruição via ativação dos mecanismos de apoptose. Então, o linfócito B produz anticorpos que reconhecem o patógeno e o reconhecimento desse patógeno pelo anticorpo facilita a sua destruição. E a célula T efetora reconhece micro-organismos que estão internalizados nas células, ou seja, células infectadas, gerando a sua destruição. Então, o patógeno, quando ele está infectando o organismo, ou ele vai estar fora das células, e aí ele vai ser reconhecido pelos anticorpos, ou eles vão estar escondidos dentro das células, e aí eles vão ser reconhecidos pelas células TCD8. Dentro ou fora, o micro-organismo vai sofrer reconhecimento pelo sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, ele tem algumas características, né, quando se fala entre imunidade inata e adaptativa. Existem algumas diferenças de uma para outra. Primeiro, a especificidade, né? O sistema imune inato, ele é pouco específico. Ele reconhece algumas moléculas que são compartilhadas por grupos de micro-organismos. Por exemplo, os macrófagos reconhecem proteínas que são encontradas em várias bactérias. Uma delas é o lipopolissacarídeo, o LPS. Então, toda bactéria que tiver LPS, ela vai ser reconhecida via reconhecimento de LPS. Não importa que tipo de bactéria seja, que espécie de bactéria seja. Se ela tiver LPS, ela vai ser reconhecida pelo macrófago via determinado receptor. Tá? Existem proteínas também encontradas no flagelo das bactérias, a flagelina. Então, toda bactéria que tiver flagelo vai ser reconhecida pelas células bacterianas, ou células do sistema imune inato, decorrente dessa proteína. Então, quando se fala de especificidade, o sistema imune inato ele é pouco específico, porque ele reconhece os patógenos por características comuns, né? Não são características específicas. Já a imunidade adaptativa, ela vai gerar uma resposta específica para cada patógeno, porque ela vai produzir anticorpos e células, né, T efetoras, que vão reconhecer uma proteína específica daquela bactéria. Então, o sistema imunológico adaptativo consegue distinguir uma espécie de bactéria de outra, através do seu componente proteico. Com relação à diversidade, a diversidade do sistema imune inato é limitada, né? Porque elas são limitadas à produção de receptores específicos do sistema imune inato, tá? Agora, com relação à diversidade do sistema imune adaptativo é muito grande, porque cada linfócito B
e linfócito T, ele tem a capacidade de reconhecer uma proteína específica, tá? Através daquele mecanismo de ativação e de amadurecimento do linfócito T, que gera uma variabilidade nos seus receptores, faz com que nós tenhamos milhões de linfócitos B que reconhecem milhões de proteínas diferentes. Cada linfócito B tem a capacidade de reconhecer uma proteína diferente do outro linfócito B. Então, decorrente dessa variabilidade, essa diversidade do sistema imunológico, quando se fala em imunidade adaptativa, ela é alta. Com relação à produção de memória imunológica, o sistema imune inato, ele não tem memória. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que o vírus da hepatite A, né, tente adentrar o meu organismo. As células fagocíticas do sistema imune inato vão tentar fagocitar esse micro-organismo da mesma forma que a primeira vez, ou comparado com qualquer outro vírus. Por quê? Eles não têm memória, eles não lembram que aquele vírus já entrou no meu organismo. Já a imunidade adaptativa, não. Elas, uma vez aquele vírus tentando entrar no meu organismo, que eu já adoeci de hepatite A, elas vão reagir de uma forma diferente. Porque elas já têm, elas têm memória daquele patógeno e elas vão reagir de uma maneira diferente para aquele patógeno, sendo inclusive mais efetivo a sua reação, porque elas reconhecem proteínas desse patógeno e acabam destruindo ele de maneira mais rápida e mais eficaz. Não reativo ao próprio, isso quer dizer o quê? Não reativo ao próprio é as células de defesa não reagir às células do próprio organismo. Tanto as células do sistema imune inato quanto as células do sistema imune adaptativo, elas têm a capacidade de reconhecer as células do próprio organismo e não atacar essas células, tá? Lógico, como eu já falei, algumas regras existem exceções, tá? Isso pode acontecer das células do sistema imunológico atacar tecidos do próprio organismo, achando que são patogênicos? Sim. Esses mecanismos são causados, como, por exemplo, as doenças autoimunes. Tá? Então, doenças autoimunes são condições em que há uma falha do reconhecimento do próprio e essas células começam a atacar o próprio organismo, gerando destruição do próprio. Com relação aos componentes, né, do sistema imune. O sistema imune inato, ela possui células e barreiras químicas. Quem são elas? A pele é uma barreira física. O muco é uma barreira física e química. A cera do ouvido, barreira física e química. Saliva, barreira física e química. O pH, uma barreira química. As moléculas antimicrobianas produzidas até pelas bactérias e pela saliva, pela lágrima, também são barreiras químicas. Agora, quando se fala em imunidade adaptativa, nós temos células de defesa, os linfócitos, encontrados no epitélio, os anticorpos, secretados, são barreiras químicas, tá? Então, linfócitos e anticorpos são componentes da imunidade adaptativa. Proteínas que fazem parte do sistema imune inato. Nós temos as proteínas do sistema complemento e as proteínas de fase aguda, né? Proteínas de fase aguda são proteínas produzidas pelo fígado em grande quantidade para auxiliar o sistema imunológico, né? Como PCR, como ferritina, como fibrinogênio e outras proteínas que auxiliam no combate a agentes invasores. Tá? Só são produzidas em grande quantidade quando o organismo está sob ataque. E proteína do sistema imune adaptativo, nós temos os anticorpos, que são proteínas de defesa. Células que compõem o sistema imune inato, nós temos as células fagocíticas, como neutrófilo, eosinófilo, basófilo, macrófago, monócito, células NK. E da imunidade adaptativa, nós temos os linfócitos B,
linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8. Então, sobre o sistema imune inato. Como a gente já falou, o sistema imune inato, o sistema imune é dividido em duas partes didaticamente, o inato e o adquirido. O sistema imune inato, ele é composto por defesas iniciais contra a infecção. Ele é extremamente importante porque ele é o primeiro mecanismo, são os primeiros mecanismos a serem ativados quando uma infecção se inicia. Então, quais são os componentes do sistema imune inato que são ativados, né, durante o início da infecção? As barreiras físicas, né, que impedem a passagem de micro-organismos, como, por exemplo, a pele, que é rica em epitélio queratinizado. A última camada da pele, do epitélio, é uma camada de células mortas queratinizadas, cheias de queratina, que é uma proteína de resistência. Então, naturalmente, nós temos, né, uma proteção na nossa pele que impede a entrada, inclusive, de vírus, né? Vou repetir aí para quem não estava na aula passada, que durante esse período de quarentena nós temos visto diversas informações a respeito de como se prevenir da doença, já que o tratamento ainda não tem um tratamento eficaz comprovado, nem vacina. Então, a melhor forma é prevenção. E uma das prevenções que nós temos visto muito, além do uso de máscara, é lavar as mãos. Tá? Professor, mas lavar a mão por quê? O vírus ele entra pela mão? Não. A pele da mão é impenetrável. Só que a nossa mão, corriqueiramente, nós acabamos levando essa mão, que pode estar contaminada com vírus, para a boca, para o nariz, para o olho, tá? E aí, essa mão funciona como um veículo de contaminação. Então, toda vez que você entrar em casa, lave sempre as mãos quantas vezes puder, porque caso porventura a tua mão esteja contaminada, ela não vai funcionar como veículo. Se você lavar a mão, o sabão, né, vai acabar destruindo o vírus, porque o vírus nada mais é do que um material genético recoberto por uma camada de proteínas e gordura. E gordura, como todo mundo sabe, é removida com sabão. Então, é o método mais eficaz. O pelo encontrado nas mucosas também são barreiras físicas, né? Por exemplo, na mucosa nasal nós temos pelo, na mucosa do ouvido também temos pelo, ao redor dos olhos nós temos os cílios, e esses pelos, quando eles estão recobertos por muco, eles funcionam como uma espécie de armadilha, né? Quando a sujeira ela tenta penetrar as mucosas, né? Elas acabam ficando aprisionadas nesses cílios recobertos de muco. Então, no nariz, no ouvido, até nos olhos também, quando você está num ambiente muito sujo, que tem muita partícula de poeira, né, o teu olho começa a lacrimejar e tu começa a piscar os olhos com mais frequência para proteger a mucosa oral. Tá? Então, o muco também. O muco, né, essa proteína viscosa, né, essa mucilagem, né, essa proteína com alta capacidade, alta viscosidade, né, popularmente conhecida como catarro, que é expectorado, que é produzido na mucosa nasal, no trato respiratório, ela funciona também como barreira física, né? O micro-organismo ele adere, né, nessa proteína viscosa e acaba impedindo, né, a sua penetração mais profunda. As cutículas, os cílios também são importantes. Na cutícula da unha, ela é uma proteção, né, contra a penetração de micro-organismos ao redor da unha. Os cílios, as ceras do ouvido também são barreiras físicas. Barreiras químicas, né? As proteínas antimicrobianas produzidas por várias regiões do corpo,
né? Como, por exemplo, a lágrima, ela é rica em substâncias microbicidas, bacterianas, antibacterianas. A saliva também tem várias substâncias antibacterianas. A cera do ouvido, as secreções do estômago, né? O muco também tem substâncias bacterianas, antibactericidas, a cera e até a flora bacteriana, como eu falei para vocês, repito, as bactérias da flora bacteriana também produzem antibióticos, que impedem a proliferação de bactérias patogênicas. E o sistema complemento é um mecanismo de reação em cadeia de proteínas que tem a capacidade de reconhecer, inviabilizar, neutralizar e facilitar a destruição de organismos e micro-organismos estranhos. E também nós temos os leucócitos fagocíticos, como macrófago, neutrófilos. Essas células elas têm a capacidade de reconhecer patógenos através da expressão de proteínas comuns. Essas células reconhecem o patógeno, fagocitam e também produzem substâncias químicas, como quimiocinas e enzimas digestivas que destroem esses micro-organismos. Agora, quando se fala de rapidez e especificidade, né? Comparando aí o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. Quem é o mais rápido? Quem é o mais específico? Né? Então, por isso que o nosso organismo, o sistema imunológico, ele tem esses dois componentes. O sistema imune inato, apesar dele não ser tão específico, apesar dele não reconhecer especificamente, distinguir uma bactéria de outra, ele tem uma resposta muito rápida. Tá? A resposta imune inata ocorre rapidamente no momento da exposição a um organismo infeccioso, impedindo uma rápida instalação no organismo infectado. Então, boa parte dos micro-organismos que adentram, né, o organismo, tentando gerar uma infecção, boa parte são neutralizados pelo sistema imune inato, porque eles respondem de maneira muito rápida, apesar de não ser tão específicos assim. Já o sistema imune adaptativo, ele elimina as infecções de modo muito mais eficaz, porque ele reconhece especificamente aquele patógeno, né? Mas essas células, elas respondem a antígenos individuais por meio de receptores antigênicos altamente especializados na superfície do linfócito. Porém, esse sistema imunológico adaptativo, para ser ativado, ele requer um tempo. Ele requer, primeiro, o reconhecimento das células da imunidade inata, fagocitose desses micro-organismos, a apresentação desse antígeno lá nos linfonodos e depois a ativação das células de defesa do sistema imune adaptativo. Só então o sistema imune começa a produzir anticorpos. Por exemplo, nós vimos também aí durante essa pandemia, que é riquíssima em exemplos para o sistema imunológico, nós vimos, por exemplo, falar do uso de testes para diagnóstico da COVID-19. Nós temos o teste rápido e o teste de biologia molecular. O teste rápido, o resultado sai em 10 minutos. Porém, o que acontece no teste rápido? O teste rápido só é eficaz quando você faz o teste em um indivíduo que está apresentando sintomas há pelo menos 7 dias. Isso quer dizer o quê, professor? E por que que isso acontece? Primeiro, o teste rápido, ele é desenvolvido através de uma técnica que chama de imunocromatografia. Né? São ali espalhados antígenos do vírus. São espalhados antígenos do vírus em uma tirinha de papel. Tá? E aí, se o indivíduo tiver anticorpos
né? Antígenos são proteínas virais, tá? Se o indivíduo tiver anticorpos que reconhece aquelas proteínas virais, o teste vai dar positivo. Tá? Então, no teste rápido, se avalia se o indivíduo tem anticorpos que reconhecem o vírus. E esses anticorpos só são produzidos geralmente após 7 dias de infecção. Porque o que acontece? O sistema imune adaptativo, que é a parte do sistema imunológico que produz anticorpos, ele só começa a produzir anticorpos em grande quantidade a respeito de um agente infectante mais ou menos uma semana depois. Então, se o indivíduo está manifestando sintomas, quer dizer que ele está doente. Uma semana depois da infecção, ele vai ter grande quantidade de anticorpos que podem ser detectados pelo teste rápido. E os anticorpos são produzidos pelo sistema imune adaptativo, né? Pelo linfócito B. Então, é por isso que o teste rápido, apesar de ser rápido, né, ele requer ele exige uma determinada condição para que ele tenha uma eficácia, né, que é a apresentação dos sintomas com pelo menos 7 dias. Né? Porque se ele fizer o teste antes dos 7 dias, é capaz do sistema imunológico dele ainda não ter produzido anticorpos o suficiente para ser detectado no teste rápido. Esse teste ele é muito parecido com o teste de gravidez, né? Aparece lá as fitinhas. Uma fitinha no C deu negativo, 2 fitinhas positivo. Tá? Assim como o teste de gravidez, ele requer que a mulher tenha pelo menos 10 dias, né? A maioria dos testes é assim, pelo menos 10 dias de atraso menstrual, né? Porque se ela fizer antes do período que seria a menstruação, pode ser que o teste dê negativo, mas ela esteja grávida, um falso negativo. O que aconteceu? Deu negativo porque a quantidade de hormônios que tinham naquele material era insuficiente para ser detectado. Mesma coisa no teste rápido do Covid-19. É necessário ter uma quantidade expressiva de anticorpos para ser detectado pelo teste. Caso contrário, pode dar um falso negativo. Então, o sistema imune adaptativo, ele focaliza seus recursos de maneira mais efetiva para dominar os patógenos. Então, os linfócitos B e T do sistema imune vão se direcionar para combater apenas aqueles micro-organismos que estão causando a doença. Os anticorpos e os linfócitos ativados produzidos pela resposta imune adaptativa também persistem após a infecção original, que a gente chama de células de memória. As células de memória, elas persistem por muito tempo, 10, 20, 30, até muito mais anos. Enquanto essas células estiverem vivas, elas vão manter essa memória, tá? Enquanto essas células estiverem vivas, esse organismo vai estar vacinado, vai estar imune a esse patógeno que causou a infecção inicial. E esse sistema imune adaptativo, ele previne uma reinfecção imediata. Ele gera uma imunidade que é duradoura, gerando uma resposta mais rápida em caso de reinfecção e intensa, e impede o avanço, e o aparecimento de uma doença novamente, pelo mesmo patógeno. Então, no sistema imune adaptativo, o que acontece? O linfócito B, ele vai reconhecer esse antígeno através da apresentação e vai se ativar, né? Ele vai se transformar num linfócito B efetor, né? E qual a característica dele? Ele vai produzir anticorpos que reconhecem aquele micro-organismo. Neutralização do micro-organismo, fagocitose e ativação do sistema complemento. Então, esses anticorpos, eles vão se ligar ao micro-organismo, facilitando, né, a fagocitose. Aquele micro-organismo que está ligado ao anticorpo não vai se locomover, ele vai ficar preso no anticorpo,
E também esses micro-organismos ligados ao anticorpo, eles vão, né, ativar o mecanismo do sistema complemento, que é um mecanismo de defesa, de proteína de defesa. Já os linfócitos T citotóxicos, eles são ativados através do reconhecimento do linfócito TCD4. O linfócito TCD4 reconhece, né, a proteína viral ou proteína estranha como a proteína do micro-organismo como estranha. Ela gera a produção de citocinas que vão ativar macrófagos, né, ativar mais células de defesa do sistema imune inato, né, aumentar o processo inflamatório e também ativar os linfócitos B e T, né, na formação do sistema imune adaptativo. Então, o linfócito T citotóxico, ele também vai reconhecer, né, a célula, a proteína viral, a proteína do micro-organismo. O linfócito T citotóxico, que é o TCD8, ele é apresentado à proteína microbiana, ele se ativa, e aí o que acontece? Toda vez que ele reconhecer novamente uma célula que expressa aquela mesma proteína, a qual ele reconheceu inicialmente, ele vai induzir a morte dessa célula. Ele vai ativar o mecanismo de apoptose dessa célula infectada. E a célula T regulatória? É uma célula T também que é produzida, que vai inibir outros linfócitos, para evitar que esse sistema imunológico se ative de maneira demasiada, que se ative de maneira desordenada. Então, o linfócito T regulatório, ele vai contrabalancear, né, essa ativação do sistema imune, para evitar o excesso. Então, quanto à relação, né, da imunidade, nós dividimos a imunidade, né, do sistema imunológico em duas partes, como a gente já falou. A imunidade moral e a imunidade celular. Então, a imunidade adaptativa, ela é dividida pela imunidade produzida pelo linfócito B e pela imunidade produzida pelo linfócito T. Então, o micro-organismo, ele vai ser reconhecido tanto pelo linfócito B, que vai produzir a imunidade humoral, quanto o linfócito T, que vai produzir a imunidade celular. Então, vamos só para não confundir. Então, o sistema imunológico é dividido em imunidade inata e a imunidade adaptativa, que é a imunidade mais específica, porém um pouquinho mais demorada. Essa imunidade adaptativa, ela é produzida pelo linfócito B e T. E por conta disso, essa imunidade adaptativa ela é dividida em mais duas classes, tá? A imunidade adaptativa humoral e a imunidade adaptativa celular. A imunidade adaptativa humoral, ela vai atacar os micro-organismos extracelulares, os micro-organismos que estão fora das células. Já a imunidade adaptativa celular, que é promovida pelo linfócito TCD8, ela vai reconhecer micro-organismos que estão fagocitados dentro do macrófago, ou micro-organismos que infectam outras células, que utilizam as células como hospedeiro, né, para promover a sua multiplicação. Então, quem promove a imunidade humoral é o linfócito B. E quem promove a imunidade celular são os linfócitos T. Certo? Com relação, novamente, à divisão, o linfócito B é quem responde pela imunidade humoral e os linfócitos T vão responder pela imunidade celular, tanto o linfócito T auxiliar quanto o linfócito T citotóxico. O linfócito T auxiliar vai reconhecer aquele micro-organismo que estava dentro do macrófago, né, reconhecendo e gerando uma ativação. E essa ativação do linfócito vai induzir a ativação do linfócito B e o linfócito TCD8.
E essa imunidade humoral, como que ela vai agir de maneira efetora? Qual o mecanismo efetor de combate? O linfócito B ativado, ele produz anticorpos. Esses anticorpos secretados, eles vão reconhecer micro-organismos que estão fora das células. E o linfócito, né, TCD4 reconhece o linfócito no interior o micro-organismo no interior do macrófago, e o linfócito TCD8, ou citotóxico, ele destrói a célula infectada pelo micro-organismo através da ativação do mecanismo de apoptose, liberando perforinas e granzimas. E essa imunidade humoral, ela pode ser transferida para um outro organismo, sim. No caso da imunidade humoral, eu posso pegar o soro do paciente que tem uma imunidade a respeito desse micro-organismo e transferir para outro indivíduo e fazer com que esse indivíduo que recebeu o soro fique imune. A gente também tem ouvido falar, né, que testes têm sido feitos para utilizar o soro de pacientes que foram curados do Covid-19, se utiliza o soro desse paciente para tratar pacientes graves, que estão doentes ainda. Por que que utiliza o soro desse paciente? Porque o soro desse paciente que foi curado, ele está repleto de anticorpos que reconhecem o vírus causador da Covid-19. E esses anticorpos, quando são transferidos para pacientes que estão em estado grave, eles auxiliam o sistema imunológico a destruir esse micro-organismo. Os linfócitos T e B, eles também podem ser transferidos, basta através de através de técnicas, o indivíduo ele pode isolar os linfócitos do paciente e do doador e transferir esses linfócitos para um paciente, para auxiliar no processo de cura desse paciente. Qual a função dos anticorpos produzidos pela imunidade adaptativa humoral? Ele tem a capacidade de bloquear o micro-organismo, porque o vírus, né, o micro-organismo totalmente ligado a anticorpos, ele vai ser bloqueado. Né? E também auxilia na eliminação desse micro-organismo, porque esse micro-organismo ligado a anticorpos, ele vai ser facilmente fagocitado. O linfócito TCD4, ele tem a capacidade de, uma vez reconhecendo a proteína do micro-organismo, ele ativa macrófagos e também linfócitos B e T. E o linfócito TCD8 mata células infectadas e elimina as células que são reservatórias. Tá? Com relação ao processo de imunização, né? O que é a imunização? A imunização é a capacidade que o organismo tem de ficar protegido de um determinado patógeno. Isso que é imunização. Essa imunização, ela acontece através da produção de anticorpos ou células de defesa, né? Da obtenção de anticorpos ou células de defesa pelo organismo. Esse processo de imunização, ele pode ser ativo ou passivo. Qual a diferença? A imunização ativa é quando você produz os anticorpos ou células de defesa. Por exemplo, quando você adoece ou quando você é vacinado, você é exposto a essas proteínas do micro-organismo e você monta uma imunidade através do sistema imune adaptativo. Então, esse exemplo é um exemplo de imunização ativa. É quando o organismo produz a sua defesa. Ocorre, por exemplo, quando o indivíduo ele sofre uma infecção ou sofre uma vacinação, tá? Então, adoecer ou se vacinar são dois mecanismos de ativação da imunidade ativa. Então, o indivíduo adoeceu
ou se vacinou dias ou semanas depois, no seu organismo vai estar presente linfócitos de defesa e anticorpos que vão combater esse micro-organismo e induzir a recuperação da saúde. Esse mecanismo é específico para o patógeno que causou a doença? Sim. Anticorpos e linfócitos TCD8 reconhecem especificamente esse patógeno. Isso gera uma memória? Sim. Isso quer dizer o quê? Após a doença ou a infecção, se esse indivíduo ele for submetido ou exposto novamente a esse mesmo patógeno, ele não vai adoecer, porque o sistema imunológico criou uma memória contra esse patógeno. Já na imunização passiva, o que acontece? Você tira anticorpos ou células de defesa de um indivíduo imune, imunizado, e transfere para um indivíduo. Então, aquele indivíduo doente, né, ele recebeu a defesa já montada de outro indivíduo. É o que acontece, por exemplo, quando a gente estava falando da pesquisa aí para tratar indivíduos graves de Covid-19 com o soro do paciente que acabou de se recuperar. Então, pegar os anticorpos do paciente que se recuperou ou células de defesa e transferir para o paciente doente auxilia na recuperação da saúde do paciente. Porém, ele é específico, sim, porque os anticorpos e as células de defesa que foram transferidas para o paciente reconhecem especificamente aquele vírus, porém não gera memória. Isso quer dizer o quê? Que se esse paciente ele foi infectado novamente pelo mesmo vírus, ele não vai ter células de defesa para combater esse vírus, tá? Não existe memória. Certo? E aqui nós temos uma figurinha que resume boa parte do que a gente já falou sobre o sistema imunológico, tá? Depois eu passo a figurinha para vocês. E aí algumas recomendações de livros para estudar, né, esse assunto de imunologia. Mais alguma pergunta, pessoal? Agora vamos para as perguntas. Professor, diga. Essa última explicação sua sobre o soro quer dizer que não é 100% eficaz, né? Pode ser que ele não responda, né? Responde. Ele responde sim. O que acontece, Regina, é que o doente, ele pode ser exposto novamente ao vírus. Ele pode adoecer de novo. Pois ele já está doente. Aí bota o soro do que se curou. Aí ele pode não ter memória. Aí ele fica doente de novo. Ele não é capaz dele morrer mais cedo? Não, o que acontece, no caso aí da Covid-19, ele já está doente, né? Os anticorpos que foram transferidos para ele, tá? Vai ajudar a combater o vírus. Mas à medida que ele for melhorando, o sistema imunológico dele também vai produzir memória. Mas essa memória, exatamente. Essa memória não veio do soro, não veio da bolsa de sangue, veio do organismo dele. Por exemplo, uma pessoa teve um acidente com cobra, né? Picada de cobra. Existem soros contra a picada de cobra, que chama de soro antiofídico. Esse soro nada mais é do que a parte líquida do sangue, rico em anticorpos que neutralizam esse veneno. O cara, vamos supor, a pessoa teve um acidente com um cascavel, né? Foi picado por uma cascavel, tomou o soro. Ele vai ficar bom. Se ele for picado por cascavel de novo, ele vai ter que tomar o soro de novo. Porque aqueles anticorpos que curaram ele não era dele. Era de outro organismo. Ah, certo. Entendeu? Entendi. Algo mais? Mais alguma pergunta? Não. Ah, só um minutinho. Eu acho que lá no 6, no slide 6, sobre memória imune,
Deixa eu ver. Não, é o vírus imune mata... acho que no slide 12 ou 13. O vírus imune... É uma tabelinha, né? E o senhor diz que o vírus imunimato não tem memória. Só adaptação. Aqui. Isso. A imunidade inata, ela não tem memória. Ou seja, se um vírus, né, entrar no meu organismo, as células de defesa do sistema imune inato vão reagir àquele vírus da mesma forma. Se ele invadir de novo, elas vão reagir do mesmo jeito. E de novo, reagir do mesmo jeito. Então, elas vão reagir sempre da mesma forma. Elas nunca vão reconhecer esse vírus como um vírus que já causou infecção. Sim. Tá? Já a imunidade adquirida, os linfócitos, não. Os linfócitos, eles produzem respostas específicas para aquele vírus, porque eles produzem memória. Tá. É só isso mesmo. Certo? Sim. Alguém mais? Mais alguma pergunta? Vocês estão muito calados. Quantas pessoas tem, professor? Vou ver aqui. Tem 17. Eu estou em 2, porque o meu celular tá caindo a bateria, aí eu botei o... Realmente, Regina, tu tá 2 vezes aqui. E eu acho que alguma coisa aconteceu com o meu óculos que eu não estou conseguindo enxergar no celular. Tem que abrir a tela que é maior do computador mesmo. Tá, rapidinho, só enquanto eu abro aqui o meu portal, para a gente fazer a correção das atividades. Tá. E aí, conseguiram responder tudinho? Ganharam 500? O senhor já botou a nota, não, né? Não, eu vou colocar hoje. Não, eu dei uma vacilada em... Não deu certo não para mim. Deixa eu só entrar aqui rapidinho. Estão conseguindo ver aí? Sim. Então, essa questão aqui, como eu falei, existem 2 tipos de resposta imune adaptativa. Eu acabei de falar sobre isso, né? Falei na aula passada e estou falando na aula de hoje. A resposta imune adaptativa, ela é dividida em 2 partes. A imunidade humoral, que é produzida pelo linfócito B, e a imunidade celular, produzida pelo linfócito T. Humoral e celular. Isso. Eles lembram dessa questão aí, né? Sim? Sim. Essa que agora há pouco, né? Essa aí. Mas eu já tinha falado na aula anterior. Só que essa aula eu cheguei muito atrasada e eu não tive tempo de botar no caderno. Tem um cachorro aí. É a Meg. Deixa eu fechar o meu microfone. Não, pode deixar aberto. Ó, vamos lá. Essa daqui teve algumas pessoas que estavam com dúvida, né? O sangue é um fluido viscoso, levemente alcalino, né? O pH 7,4,
cor varia de vermelho brilhante a vermelho escuro e que corresponde a aproximadamente 7% do peso do corpo. O volume total do sangue de um adulto médio é cerca de 5 litros, e ele circula por todo o corpo dentro dos limites do sistema circulatório. Sobre o sangue é correto afirmar, exceto, né? Vou dizer qual a resposta que está errada. Letra A. O sangue transporta subprodutos do metabolismo que são removidos do sangue pelos órgãos de excreção. Tem ainda papel regulador na distribuição de calor, do equilíbrio ácido-básico e do equilíbrio osmótico. Essa está certa, tá? Nós temos no sangue metabólitos, né, que é produzido pelas células e são removidos através do sangue venoso. Tá? O sangue venoso remove todos os metabólitos, como gás carbônico, ureia, creatinina, e outras substâncias que são eliminadas, inclusive, pela urina e pelas fezes. Letra B. O hematócrito é uma medida de proporção de plaquetas no sangue? Não, o hematócrito é uma medida da proporção de hemácias, ó, hematócrito, não é plaqueta. Tá a letra B que é a resposta errada. Letra C. Serve também como veículo de distribuição de hormônios? Sim. O sangue possibilita a troca de mensagens químicas entre órgãos distantes? Sim. Os hormônios são esses mensageiros químicos entre órgãos distantes. Então, o sangue também serve como veículo de distribuição desses hormônios. A insulina, né, os hormônios da tireoide, os hormônios anabolizantes, né, os esteroides, e por aí vai. As vitaminas, né, algumas vitaminas são consideradas hormônios, como a vitamina D. Letra D. O sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo que pode ser dividido em duas partes. Plasma, parte líquida, e células sanguíneas, elementos figurados do sangue. Certo, também está certo. Letra E. O sangue é principalmente um meio de transporte. Por seu intermédio, os leucócitos, dos quais algumas são fagócitos e representam a primeira barreira contra a infecção, percorrem todo o corpo e podem concentrar-se nos tecidos atingidos por infecção, atravessando paredes dos capilares. Verdade. Inclusive, a gente falou desse mecanismo de passagem, né, das paredes capilares hoje, né, a gente já falou nas aulas anteriores. Esse mecanismo é chamado de diapedese, é a passagem das células de defesa do sangue para o tecido inflamado. Então, a resposta errada é a letra B, onde diz que o hematócrito é a proporção das plaquetas no sangue. Não é. Hematócrito é a porção do sangue. Se o indivíduo tem um hematócrito de 40%, quer dizer que ele tem 40% de células vermelhas no sangue. Terceira questão. Esteatose é o termo usado para representar o acúmulo normal de gordura em um órgão ou tecido. Esteatose hepática significa acúmulo de gordura no fígado. A causa mais comum dos distúrbios do metabolismo, onde há excesso de circulação de gordura no sangue, com consequente excesso de oferta de gordura no fígado. Essa condição é conhecida como esteatose hepática não alcoólica. A gordura pode acumular-se no fígado, também em decorrência de doenças do próprio órgão, como algumas formas de hepatite, algumas formas de toxicidade hepática por drogas, consumo excessivo de álcool, etc. São considerados distúrbios de fatores relacionados à esteatose, etc. Então, dessas quatro aqui, essas cinco, 4 condições aumentam a quantidade de gordura no fígado. Só uma que não aumenta. Então, aumento de triglicerídeos, verdade. Quando o indivíduo tem uma hipertrigliceridemia, ele pode gerar um processo inflamatório hepático, gerando esteatose. Essa inflamação é devido ao acúmulo de gordura. Obesidade, verdade. Diabetes, verdade. Sedentarismo, verdade. A única que é falsa é diminuição de plaquetas sanguíneas. Então, a presença, o acúmulo de gorduras no fígado não está relacionado de maneira direta com diminuição de plaquetas no sangue.
Então, vamos lá. São características da apoptose: redução do volume, extravasamento do conteúdo intracelular, perda da estabilidade da membrana plasmática, formação de corpos apoptóticos ou inchaço celular. Característica da apoptose principal é a formação dos corpos apoptóticos. Tá? A célula ela vai regredindo, vai evoluindo, né? Ocorre lise do núcleo, aí essa involução aumenta até formar os corpos apoptóticos. A última questão. Policial de 42 anos de idade, fumante com excesso de peso, foi visto pelo seu médico de família por um histórico de 5 anos de azia. Um exame endoscópico superior foi realizado recentemente e revelou alguma descoloração avermelhada e friabilidade na região do esofágico inferior. Uma biópsia do esôfago inferior foi realizada e o exame microscópico revelou células colunares contendo células caliciformes, sendo que o esôfago, as células típicas são de epitélio escamoso estratificado, células mucosas superficiais colunares. A mudança de tipo celular é uma resposta adaptativa, que nesse caso confere um nome a tal patologia. Marque a alternativa que contém a resposta adaptativa e a patologia, respectivamente. Então, se ocorreu mudança, né? Se ocorreu mudança de um tecido em outro, a gente sabe que essa mudança ela pode ser reversível ou irreversível, né? Então, se é reversível, ela vai ser metaplasia. Então, eu vou ter A, D ou A ou D, né? Se for uma mudança irreversível, vai ser uma neoplasia, que vai ser E, tá? Então, como ele descreveu aí, ela é provavelmente uma metaplasia, e o nome dessa doença, dessa condição, é esôfago de Barré, que eu já até falei nas minhas aulas. São dois exemplos que eu falo de metaplasia. É a metaplasia do trato respiratório, quando o indivíduo é fumante, e o esôfago de Barré, causado pelo refluxo. Tá? Então, resposta, letra A, metaplasia e esôfago de Barré, como nome dessa condição. Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Ok, professor, tá tranquilo. Certinho? Deu para entender a aula de hoje? Tá? Eu sempre tento colocar, pessoal, sempre no contexto de vocês, né? Que eu sei que a maioria que são aspirantes a nutricionistas, são acadêmicos de nutrição. Falhou, professor. Deu uma quedinha aqui. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Tá. Então, eu nas aulas de segunda-feira, eu tento, como a grande maioria aqui são acadêmicos de nutrição, eu sempre tento colocar no universo de vocês, tá? Na medida do possível, eu sei que eu não sou nutricionista, mas eu tento adaptar o máximo possível a minha aula para vocês. E também falar sobre o contexto, né, mais atual, que é essa pandemia. Eu sempre tento colocar exemplos para que vocês, primeiro, né, fiquem mais fáceis de entender e que vocês também consigam entender as informações que estão sendo passadas aí a respeito dessa pandemia, que nós, como profissionais de saúde, ou estudantes da área da saúde, temos como dever, como obrigação, informar aos nossos entes queridos e a pessoas desconhecidas também. Tá bom? Eu agradeço a participação de vocês e nós ficamos